Bom, gente, antes de mais nada, eu tô meio surdo, tá? Eu tô com otite e eu tô com pomada na orelha. Desse lado eu não escuto nada. Então, quando vocês forem conversar comigo, eu tentei falar um pouco mais alto, com máscara pior ainda, tá? Bom, a ideia dessa aula é discutir um pouco das bases bioéticas da tomada de decisão em cuidados paliativos, tá? Ela é um pouco fora da nossa área de medicina, da nossa área de ensino habitual, que a gente costuma discutir coisas muito mais técnicas. Aqui a gente vai cair em coisas muito mais para filosofia e antropologia do que do que a gente está acostumado, tá? Então, um pouquinho mais denso, a gente vai sair um pouco do nosso mundo habitual. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar um pouco de bioética, tá? Já começa, como toda definição de ciências humanas, existem várias definições, tá? A comumente aceita que é a ética aplicada às ciências da vida, tá? Como bio, como vida, no sentido de vida biológica mesmo, tá? Porque os gregos tinham uma mania de ter várias definições para o mesmo substantivo. Então, vida tem bios, zoo e algumas outras coisas, tá? O pai da bioética moderna é esse rapaz aqui, que é o Van Helsing Potter, tá? Nesse livro aqui, ele introduz o termo bioética, uma ponte para o futuro. Ele era um bioquímico e acabou indo para essa área de estudos bioéticos. Tá? Qual que é a ideia do Potter? Ele não foi o primeiro pessoa a usar o termo bioética, tá? Tem um alemão que usou em 1900 alguma coisa, 1890, ele não é o pai do termo, mas ele quem trouxe o termo mais próximo do que a gente usa hoje. Bom, a ideia dele é que com o passar do tempo, é óbvio que ele usava como ciência, que eu coloquei como medicina, tá? Conforme a medicina vai evoluindo, nosso conhecimento médico-científico vai crescendo. E esse conhecimento médico-científico, ele é reducionista, objetivista e eficaz. Mas ele acaba fazendo, como contrapartida, ele acaba deixando a gente começa a ver o paciente como um corpo desprovido de pessoa. A gente impessoaliza os nossos pacientes, tá? E, ao mesmo tempo, cresceu algumas disciplinas éticas, como relação médico-paciente, a própria ética / bioética e os direitos humanos, eles tendem a nos mostrar que o paciente é uma pessoa. Tá? Com a evolução dessas duas coisas, a gente tem um conflito entre a ciência e a humanidade. Tá? E quem vai resolver esse conflito é a bioética. Essa é a ideia dele. Então, basicamente, o que a gente vai ter é uma ponte entre a ciência e a humanidade. Eu gosto bastante dessa alegoria da ponte. Inclusive, é o título do livro deles, que eu acho que... eu vou citar alguns autores. É sempre mais interessante ler o que os caras pensam de fato e não escutar o que eu tenho a dizer sobre eles. Bom, então, só dessa ideia, nós podemos imaginar que a bioética ela pode mudar, tá? Ela é mutável, porque ela depende de ciência e ela depende da moral e ética. A gente já vai discutir moral e ética. Mas, primeiro, a gente vai discutir sobre a ciência. Isso aqui, para quem não sabe, é uma máquina de diálise. Tá? O que aconteceu? Em Seattle, teve o Seattle Artificial Kidney Center. Em mais ou menos 1960, eles conseguiram fazer com que a diálise deixasse de ser um evento agudo, tá? E ser uma coisa ser crônica. Então, você poderia tratar o paciente cronicamente, não só na fase aguda, e deu certo, não deu, não deu, não deu. Ou seja, a evolução da ciência trouxe uma melhoria. E aí eles criaram esse centro. Só que esse centro ele tinha vagas limitadas, tá? E um preço muito alto. Na época, acho que era $10 mil ano para fazer um tratamento de 2 sessões anos de diálise para cada paciente. Com isso,
teve um problema ético a ser resolvido, né? Quem vai para a diálise? Como que eles definiram isso? Como que eles resolveram esse problema? Fizeram um comitê com médicos e pessoas da comunidade para definir quem ia e quem não ia para a diálise. Tá? Ele ficou conhecido como Comitê de Deus, né? Que decide vida e morte. Mas conhecendo o sucesso da diálise hoje em dia, eu não tenho tanta certeza. Naquela época. Foi um jeito justo, a gente pode ficar horas aqui discutindo, mas foi um jeito que eles acharam para a época. Problema. Você tira um pouco da responsabilidade da equipe médica, da tomada de decisão, então essa decisão começa a não ser puramente técnica, e a gente começa a perder um pouco de prestígio por conta disso. Outro problema claro para mim, olhando a figura do comitê, eu só estou vendo americanos brancos. Vocês já conseguem imaginar quem que foi para a diálise, né? Bom. E agora pensando na ética. Essa aqui é a definição da ética. Estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Eu não sei o que vocês sentem quando vocês leem isso, eu não entendo nada. Tá? Bom, daqui a pouco eu já explico um pouco melhor. Moral. Um conjunto de regras e condutas julgadas válidas, quer de modo absoluto, para qualquer tempo ou lugar, quer para o grupo ou pessoa determinada. Bom, o conceito ética e moral é uma das grandes discussões de filosofia, tá, gente? Então vocês vão ver várias definições para cada uma das duas palavras. Inclusive tem gente que advoga que ética e moral, por esta ser grega e essa ser romana, a gente está falando da mesma coisa, tá? Pela etimologia da palavra costume, tá? Seria como discutir a definição de cadeira para chair. Tem gente que advoga isso. A mais comum aceitada é que a ética é a reflexão sobre a moral, tá? E a moral é o que é socialmente aceito, seja por um construto social, seja por regras ensinadas por valores em casa, seja por leis, tá? A moral é uma convenção e a ética é uma reflexão, tá? Essa frase não é minha, essa frase é do Daniel Forte, mas acho que é o que a gente consegue, é o que traduz a grande diferença. E tem uma coisa que é importante. A reflexão sobre a moral, ou seja, a ética, pode mudar a moral. Então a gente tem uma relação entre ética e moral, e uma vai retroalimentando a outra, e dessa inter-relação é que saem leis dos nossos códigos, tá? O nosso código de ética médica, ele não tem valor de lei. Se a gente for pegar a hierarquia de leis, ele é a base da base da base da base da base. É a última coisa que você tem que se preocupar quando você for pensar em tomada de decisão legalmente, não eticamente. Bom, um exemplo para falar que a nossa ética e moral pode mudar. Essa moça aqui se chama Rosa Parks, tá? Para quem não sabe, ela é uma ativista negra americana. O que ela fez? Ela se negou a se levantar do ônibus, tá? Tinham leis segregacionistas no estado dela, onde os bancos da frente eram limitados aos negros e os bancos do fundo eram para os brancos. O ônibus foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. O motorista percebeu que já tinha pessoas brancas de pé e mudou a placa da fileira de assento dela para brancos. E ela se negou a se levantar. O condutor chamou o policial avaliou, ela falou, olha, eu não fiz nada de errado, eu paguei a minha passagem, eu sentei aqui, só não acho justo eu ter que sair. A resposta do policial foi interessante, ele falou, concordo, mas a lei é lei, você está presa. Ela foi presa,
foi paga a fiança. Foi uma das coisas que fez os movimentos antirracismo dos Estados Unidos se mexerem, principalmente contra as leis segregacionistas. Levantou a hipótese, teve luta, teve discussão política e mudou-se a lei. Hoje em dia a gente acha um absurdo que isso aconteceu. Se a gente for pensar na época, categoricamente ela foi imoral. Apesar dela ter sido ética. E depois, quando a gente foi refletir, a gente percebeu que a conduta dela estava correta. É um pouco complicado. É uma celeuma interessante, mas muda. Infelizmente muda devagar. Às vezes, felizmente, porque às vezes a gente também atropela nas mudanças. Quando a gente vai falar de ética, o primeiro a falar de éticas foram os gregos, né? Sócrates já falava de ética, assim como Platão, mas o texto escrito com esse termo mesmo, a gente vai ver com Aristóteles, tá? Que ele faz ética a Nicômaco. É o único texto do Aristóteles que ele coloca o nome de uma pessoa entre o título, tá? Nicômaco era o filho dele, e basicamente a ideia dele é que o ser humano não nasce ético. A gente ensina ele a ser ético, a gente ensina ele a ter valores. Então é possível ter esse ensino. E a gente deve agir de forma correta, tanto pelo propósito quanto pelo mérito, tá? Tanto pelo que é certo, quanto pelo objetivo que a gente vai ter. Dentro dessa ética das virtudes, eles tinham as tais das virtudes, das virtudes, que na verdade eram, aí você vai ver, depende do texto, no texto clássico do livro eram 11, depois você vai ter outros textos, ele acrescenta mais 8, então são 18 virtudes onde você tem que ir pelo caminho do meio, nem o excesso, nem a falta. Tá? Futuramente, na filosofia, veio a deontologia. Tá? Seu principal representante, Immanuel Kant, que a gente discute como da deontologia, é que a gente deve agir pelo que é certo, independente da consequência. Então, o que o imperativo categórico tão falado ele define? Que, por exemplo, mentira é certo? Não. Então, não devo mentir por essência. Então, nunca vou mentir. Agora, imagina que a gente está em 1964 aqui no Brasil. Eu estou dando essa mesma aula para vocês. Aí entra a Polícia Federal aqui. Tem algum comunista aqui? E vocês sabem que eu sou comunista. Pelo imperativo categórico, vocês têm que falar, ele. Mesmo sabendo que possivelmente eu ia parar no porão dos DECODES. Então, assim, é uma linha de raciocínio? É uma linha de raciocínio. Ela faz parte do nosso construto filosófico? Faz parte. Mas tem falha, como todas as linhas. Tá? Eu consigo imaginar alguém que pensa, independente da consequência, deve agir de forma correta, que trabalha com a gente todos os dias. Então, quando a gente for pensar no imperativo categórico, basicamente a gente tem que pensar em que ações são certas e erradas, e a gente deve levar essas consequências das ações para a universalização, tá? Para todos os nossos meios, para tudo que a gente for fazer. Então, esse é o grande exemplo. Aqui a gente já está começando a discutir um pouco mais de métodos bioéticos, tá? O consequencialismo, que ele vem do utilitarismo, tá? O principal autor, John Stuart Mill, tá? Bom, basicamente, a gente vai ter um valor moral, que vai ter um julgamento e uma ação, que vai levar a uma consequência. Essa consequência tem que visar o bem para a maioria. Isso parece bem interessante, isso acho que parece bem legal, acho que grande parte do nosso raciocínio funciona com isso. Quais são os problemas? Por uma pandemia, é muito fácil a gente pensar, poxa, como é que a gente vai gastar os nossos recursos com os pacientes? Fica muito claro que a gente tem que buscar salvar o maior número de vidas. Ponto. A gente está comparando vida com vida, vida é igual. Agora o problema é quando a gente começa a comparar valores com valores, tá? Com valores diferentes. Quem julga que um valor é melhor que o outro? Quem julga que uma dor é maior que a outra? Lembrando
que você busca um prazer para a maioria, mas uma dor para uma minoria. Sinceramente, eu acho que o que a gente mais vê no mundo é o contrário, né? Prazer para uma minoria e dor para uma maioria. E a grande discussão em relação aos prazeres. Essa frase aqui é do livro Justiça, do Sandel, tá? É um livro muito interessante para vocês lerem sobre avaliações éticas morais. Vale a pena. Tem o curso completo dele também no YouTube, quem tiver preguiça de ler o livro é melhor. Contratualismo. Bom, contratualismo ele é baseado em alguns filósofos, tá? São vários. O Hobbes, o Locke e o Rousseau eram filósofos contratualistas, e eles dizem que a relação tem que ser baseada em acordo, em contrato. Isso que vai definir a relação entre duas pessoas. De um certo ponto é interessante, porque acho que teoricamente traz tudo preto no branco, tenta deixar a coisa mais clara possível, mas é parte de um princípio que não sei se é muito válido, que é todo acordo é justo. Nem todo acordo é justo. Basta você lembrar do, sei lá, quando você fez o seu seguro de saúde. Achou relativamente justo? Você pôde mudar o contrato? É um pouco complicado, porque tem a questão de negociação, às vezes você tem relação de poder, então a negociação é diferente, então... E mesmo pensando intelectualmente, né, assim, eu sou um grande incapaz de ler contratos, tá? Se o contrato for muito importante, eu pago um advogado para ele me dar uma análise do contrato. Então, eu acho um pouco complicado. Mas do contratualismo, por que é importante estar aqui essa discussão? É dele que vem o consentimento livre esclarecido, tá? Se vocês aplicaram o consentimento livre esclarecido, seja para internar um paciente, seja para fazer uma pesquisa, as bases teóricas para isso vieram desse modo de pensar. Tá? Você pode perceber que o nosso, desses modos bioéticos, a gente vai pegando um pouco. A nossa sociedade é uma sociedade de construção, então cada ponto a gente vai pegando o que interessa, que a gente acha bom, e melhorando com outros. Tá? Modelo casuístico. Tá? Os principais autores são o Johnson e Tulin, que é um livro único, tá? Ele é baseado no direito anglo-saxão. Como que eles avaliam? Eles achavam que isso aqui é principalmente um contraponto ao principalismo, tá? Que é o que a gente principalmente é o que é mais aceito em bioética, que é o princípio do principialismo. E eles acham que, na verdade, o principialismo é bonito na teoria, mas ele não é prático. Então, que a questão da análise de casos é que pode trazer para a gente uma discussão clara e prática do que a gente deveria fazer. Assim como o direito anglo-saxão. Eles têm poucas leis e muita jurisprudência. Então, muita coisa que vai ser discutida em juízo, para avaliar, chegando na Suprema Corte, uma vez discutido na Suprema Corte, aí depois você encaixa ou não o seu caso naqueles casos. Problema, ele não exclui hermenêutica, né, não exclui um código, não exclui umas coisas, porque senão a gente ficaria discutindo casos práticos, só que sem chegar numa conclusão que ajudasse para os próximos casos. E quem escolhe os casos? Esse é um problema. Porque aqui a gente pode manipular o que a gente quer levar. Tá? Eu acho interessante, eu acho que é o método mais fácil para estudo, disparado, para entender questões bioéticas, você vê os casos, vê as pessoas discutindo, arguindo, falando, olha, eu parti desse princípio, por isso, por isso. É o que faz a gente mais aprender bioética, não tenho dúvida. Mas eu ainda acho que o principalismo ainda é um pouco melhor no ditar as normas. Porque às vezes você tem que tomar uma decisão, e às vezes não dá tempo de fazer todo o mise-en-scène de levar para comitê de ética para a justiça. Um caso interessante da casuístico é a Karen Anquilan. Tá? Existem duas pacientes que elas são consideradas
casos chaves em direito de morrer, né? É a Karen e tem uma outra paciente. A Karen foi a primeira. A Karen era uma menina americana, de descendência irlandesa, que ela acabou tendo uma intoxicação por álcool e benzodiazepínico e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória que ela ficou com uma anóxia e lesão cerebral importante. Disso ela evoluiu para um estado vegetativo persistente, tá? E a família começou a achar que aquilo não estava certo, deixar essa paciente entubada, ventilando, não era o correto, porque para eles o valor que eles entendiam como vida era autonomia, e isso ela não tinha. Tá? Só que os médicos achavam que era um absurdo desligar o ventilador, que isso era homicídio. Isso foi para a justiça. No final, a família acabou ganhando o direito de tirar ela do ventilador. Ela saiu do ventilador e viveu mais 9 anos. A gente não sabe estubar paciente neurológico. Tanto que a família nem brigou em relação ao tubo alimentar. Tá? O tubo alimentar ela ficou sendo nutrida durante esses 9 anos, até ela ter uma insuficiência respiratória nova e acabar falecendo. A ideia da família era que ela tivesse uma morte mais normal possível. Elas não estavam achando aquilo normal. Eles não lutaram para tirar a alimentação, eles não achavam que tirar a alimentação era correto. Mas foi uma das primeiras vezes que se discutiu o direito de morrer. E, incrivelmente, os médicos daquela época tiveram uma postura totalmente diferente da nossa atual. Acho que nenhum de nós aqui pensaria que é um absurdo, que estaria matando o paciente tirar ele do ventilador. Mas é interessante como essas coisas mudam. Bom, e por último, o modelo do principialismo, tá, que é o mais aceito em relação às questões bioéticas. Os dois autores principais são o Béchamp e o Childers. Acho que é o livro-texto da bioética, uma coisa assim, Fundamentos da Bioética, onde ele define esses quatro princípios. Esses princípios norteariam todas as nossas decisões, tá? E eles colocam, no texto deles, eles têm hierarquia, tá? O primeiro princípio é a autonomia. Isso é interessante, porque um dos modelos bioéticos que eu não coloquei, existem vários, tá? Se eu fosse discutir, a gente ficaria aqui 10 horas. Um dos modelos chama modelo autonômico, tá? Que o principal valor é a autonomia do paciente, é o que o paciente quer. Isso faz sentido, isso é baseado na obra liberal, tá? Então, acho que Locke talvez seja o principal autor. Faz sentido, e faz muito sentido para o povo anglo-saxão, desculpa, norte-americano não, anglo-saxão, em que o princípio de autonomia é uma coisa muito séria, assim, você falar do eu é uma coisa muito importante para eles, você ser o rei de si mesmo, né, você definir o que você faz. A palavra autonomia, ela tem uma relação entre a definição de servos e senhores da Grécia. Tá? Então, quando você era autônomo, você não era servo, basicamente. Você tinha possibilidade dentro daquela comunidade de fazer o que queria. Os próximos dois... Bom, autonomia é uma coisa que a gente vai ter uma aula só sobre autonomia, tá? Entre outras coisas, definição, discussão, e como a gente, que é o que eu acho mais difícil, acessar a autonomia do paciente. Isso é o mais difícil, deliberado na minha cabeça, em relação às questões bioéticas. E tem umas outras questões que eu também vou deixar para essa aula, se existe autonomia, se você pode entregar essa autonomia para outra pessoa. Tá? Isso é uma discussão bioética muito grande e, sinceramente, não tem resposta. Tá? Tem gente que acredita que sim, tem gente que acredita que não. Tá? Que nenhuma pessoa pode decidir pela outra. Eu não sei o que eu acho. Bom, depois vem o princípio da não maleficência, tá? Esse princípio ele vem desde a época do juramento de Hipócrates, né? Que era para primeiro a gente não fazer mal, então nunca fazer mal
deliberadamente para o nosso paciente. Esse é um princípio claro. E depois o princípio da beneficência. E por último, o princípio da justiça distributiva, ou só justiça, ou só equidade, tá? São sinônimos. O da equidade é mais fácil a gente entender por imagem. Pelo menos eu acho, eu sou um cara muito mais visual. Para mim ficar claro, se a gente for igual para esses três indivíduos, a gente não vai ser justo. Tá? Então a gente precisa atuar de forma diferente com cada um para que a gente tenha o mesmo objetivo. Tá bom? Equidade simples assim. Não maleficência e beneficência. A gente pode pensar que eles são princípios complementares. Eles não são simples complementares não, tá, gente? O fato de você não estar fazendo mal não quer dizer que esteja fazendo bem. O princípio ético da não maleficência ele é objetivo negativo, o positivo negativo. Então, fala muitas coisas que você não pode fazer e não fala o que você deve fazer. Tá? Isso para direito é importante, então por isso que essa discussão levou à ideia da beneficência, para falar que tem coisas que você tem que fazer pelo bem do seu paciente. Tá? Desse conceito, dessa relação, é quando a gente toma decisão todo dia, tá, gente? A gente vai avaliar risco-benefício para os nossos pacientes. É isso que faz a gente ver se vale a pena ou não vale a pena fazer tal terapia. Tá? E levando também nessa discussão, quando a gente vai para os cuidados paliativos, a gente começa a discutir proporcionalidade. Tá? É o princípio que vai reger proporcionalidade, a relação entre não maleficência e beneficência. Por exemplo, se a gente pega um paciente com choque séptico cutâneo, num pé diabético, e os valores dele falam que ele não gostaria de ser amputado, e ele já chega para a gente com 2 microgramas quilômetro de nora em diálise e já entubado. Aí, é proporcional amputar esse cara? Eu acho que não. Acho que a gente não vai reverter a morte desse paciente, pelo código que eu passei para vocês. Agora, se esse paciente acabou de chegar no pronto-socorro, ele fala que ele não tem o desejo de ser amputado, tem 50 anos, nenhuma outra comorbidade. Não acho que é uma discussão muito a ser feita. Então, acho que aí a beneficência prevalece sobre a não maleficência. Tá? Então, amputar pode ter sentido sim, mesmo contra a vontade do paciente. Eu tenho uma discussão dessa muito séria em casa, que a minha esposa fala que não quer ser entubada. Aí eu falo, não, eu entendo. Mas a gente está falando de você com câncer daqui a 80 anos, ou a gente está falando de você pneumonia amanhã? Você pneumonia amanhã, não tem que discutir isso. É tudo. Agora, você, depois de toda a sua biografia passada, você tem uma doença terminal, está evoluindo com insuficiência respiratória, você não quer ser entubado, eu vou respeitar. Bom, e também tem os princípios éticos da medicina paliativa, tá? Essa senhora aqui, a Paulina Taboada, escreveu no El Derecho a Morir com Dignidade, Acta Bioética de 2000. Tá? São bem interessantes esses princípios, eles são complementares aos princípios do principialismo, tá? E que ela falava como veracidade, que a gente deve falar a verdade para o paciente, porque sem a verdade, sem o total conhecimento, não existe autonomia. Tá? Então, é um princípio que rege, sim, os cuidados paliativos, a gente tem o dever da verdade, com o paciente e com a família. Só que ela fala para tomar alguns cuidados. Então, até quando e como eu vou falar. Tá? Porque isso também tem que ser respeitado. Não adianta você chegar no primeiro momento que o paciente pisa na UTI e falar, então, o senhor vai morrer. Não acho que... Não. Primeiro você tem que entender, conversar, até que ponto ele quer saber de fato o que está acontecendo com ele, se ele quer que outra pessoa tome essa decisão, tudo isso você tem que avaliar. Proporcionalidade terapêutica, tá? Que a gente já discutiu um pouquinho atrás. Ele para a gente avaliar o que faz bem e o que não faz bem para o nosso paciente. Acho que o paciente com paliativo é um paciente que ele sofre muito mais efeitos colaterais das terapêuticas. Vocês podem ter percebido isso na UTI, os pacientes mais frágeis eles sofrem mais efeitos da terapêutica, então a gente tem que pensar com mais calma o que a gente vai fazer.
O duplo efeito. O duplo efeito é um princípio, esse é um princípio importante, tá, para a gente discutir, que basicamente é quando você tem uma ação que ela pode causar um mal, mas ela também pode causar um bem maior. Então, por exemplo, tratamento para dor em paciente terminal. Quando a gente começa a usar opioides em doses altas, pode levar o paciente a óbito. Pode. Mas o nosso intuito aqui é controlar o sintoma, é controlar a dor. Então você acaba tendo um duplo efeito. No mesmo texto, ela escreve que a analgesia, tomar cuidado com a nossa analgesia, que a nossa analgesia almejada, ela deve ser o suficiente para tirar a dor, mas sem ter efeitos colaterais, sempre que possível. Mas se você não tiver esse controle e já tiver tudo orientado, sim, você pode fazer o duplo efeito, sim. Tá? Pode tocar para frente o barco e controlar. Os nossos principais motivos de sedação terminal são dor e delírio. Tá? Os principais motivos que fazem o paciente ser sedado de forma terminal. Então, são sempre as duas coisas que a gente tem que pensar na hora que a gente está cuidando. Prevenção. O princípio da prevenção é a gente ficar atento com tudo que pode dar errado com o paciente e tentar agir antes, enquanto a gente pode agir, para o paciente não ter sintoma. Tá? Eu acho que um grande exemplo desse aqui é uma confecção de via gástrica para um paciente com neoplasia de tubo gástrico, por exemplo. O paciente tem um câncer de estômago, você sabe que em algum momento vai dar ruim isso, você não vai conseguir fazer medicação, se você, às vezes, fazer um procedimento mais precoce, que você consegue fazer uma via alimentar, ele segue a alimentação, ele segue a tomada de remédios e segue a sua vida dentro ainda do que for digno e justo para esse paciente, claro. E por último, o princípio do não abandono e principalmente do tratamento de dor. Tá? Ela fala que é muito comum, na hora que a gente não concorda com o paciente, a gente abandonar, então a gente fica atento para não deixar esse paciente de lado, no seu último paciente que você vai ver, não ficar atento aos sintomas desse paciente, principalmente o dor. Tá? Esses princípios da medicina paliativa, princípios éticos da medicina paliativa, eu achei esse texto bem interessante, acho que vale a pena ser lido. Eu não li em espanhol, tá? Eu não tenho essa capacidade. Eu acabei lendo um livro que chama Humanização e Cuidados Paliativos, tá? Do Léo Pessini, como coordenador. Que nesse livro ele discute, entre outras coisas, isso. É um livro muito interessante para a gente discutir ética. E por último, dentro desse contexto, eu gosto de diagramas, vocês já perceberam, né? Eu sou bem visual. Aqui nesse diagrama a gente consegue ver o principialismo, como a gente tem que agir. Imaginando que aqui é o indivíduo, esse polo é a sociedade, aqui é o bem, aqui é o mal. Então o princípio da não maleficência é não atravessar essa linha que leva para o mal. O princípio da beneficência é quando você vai para o melhor do paciente, tá? Quando você vai para o bem do paciente e respeita o indivíduo, autonomia. Quando você vai para o bem, mas pensando mais na sociedade, você vai para a busca da justiça. Tá? Acho que fica um pouco mais claro nisso. Da parte teórica, eu acho que eu passei tudo o que eu tinha para falar para vocês. Tem um artigo que eu acho importante vocês darem uma lida, começar a entender, que é esse do Daniel Forte, tá? Ele é da primeira turma de residentes daqui. Ele foi o cara que ele foi pesquisar, foi estudar mais, ele chegou a fazer, foi estudar fora do país, cuidados paliativos. Ele teve uma experiência muito boa no estágio dele de fora do R4, foi aí que ele começou a se interessar. E cada vez mais ele está indo mais para esse polo. Nesse artigo ele discute como fazer um guia prático para a gente avaliar uma decisão bioética. Tá? O primeiro passo, esse é o passo simples para a gente. Foco na doença, seja objetivo e avalie o prognóstico. Tá? Tenta ser o mais impessoal possível, fugir dos vieses e precisa ter uma noção real dos riscos. Entendendo o risco, aí sim a gente pode passar para os outros passos. Sempre lembrando do less is more, que é a filosofia da casa. Todos nós pensamos, todos nós que eu digo, Marcelo, eu, Daniel, Pedro,
Acho que o Taniguchi não, mas todos os outros pensam que less is more, com certeza. Segundo passo, foco nos valores. Tá? Vamos atrás da biografia. E esse artigo, ele é curtinho, 4 páginas, tranquilo de ler. Ele vale por esse quadro aqui, tá, gente? Esse é o quadro 2, tabela 2 do artigo, onde ele dá um guia com perguntas de como você, para facilitar a sua entrada na biografia. Ele é bem interessante para quem quer ler sobre como conversar, porque assim, não existe um jeito certo de conversar, de ter comunicação, existem vários jeitos. Quanto mais jeitos você conhecerem, melhor vai ser o seu jeito. Vale a pena a lida disso. Onde a gente vai buscar o que é valor para o paciente, tá? O que é sofrimento, e valor e sofrimento de quem? Isso a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai discutir na UTI. Às vezes a gente tem que fazer reunião com a família, e não com o paciente. O paciente está entubado, está impossível de responder naquele momento. No terceiro passo, discussão em equipe, tá? Onde a gente vai sentar com todos. E isso a gente pensando muito mais numa UTI aberta, onde você vai ter o médico do paciente, aí vai ter o oncologista do paciente, o infectologista do paciente, o nefrologista do paciente, acho que sentar todo mundo para tomar essa decisão. Tá? E aí a ideia desta reunião é aplicar os valores de vida aos riscos e dividir ações entre recomendável, aceitável, potencialmente inapropriado e inadequado. Tá? Porque na hora que você começa a dividir as suas ações assim, fica um pouco mais fácil de você pensar do que você definir o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Você pode discutir cada uma das coisas que você pode achar, isso aqui eu acho, puxa, dialisar eu acho inadequado. Mas tubo alimentar é potencialmente ou até aceitável. Sempre que você estiver nessa discussão, fuja da discussão pontual, ou seja, não discuta a posição. O cara falando assim, mas eu não acho que o paciente é paliativo. Você fala, não estou discutindo isso, estou discutindo o que é certo e o que é errado para esse paciente. Estou discutindo outras coisas. Não brigue por posição, você nunca vai vencer uma discussão lutando por posição. Porque isso vocês podem ter, acho que o exemplo mais claro foi a última eleição, né? Que a posição, a gente ficou dividido entre duas posições, ninguém discutiu, ninguém se ouvia, e aconteceu o que aconteceu. Buscar o fácil, tá? O que eu faço nessa reunião? Nessa reunião, o que é mais fácil é definir o que todo mundo acha inadequado. Isso é mais fácil, é que vai ter menos problema, acredita. O meio é o que vai dar mais pano para a manga. Mas você já saindo com algumas definições de inapropriado e inadequado, é bom para o paciente, porque você já começa a conseguir ficar próximo dos seus valores, dá mais tempo para a família e paciente digerir e às vezes até para as outras equipes. Então, esse é o conselho que ele dá. E por último, aí vai a relação médico-paciente, que você vai estabelecer os cuidados. Você fala, poxa, mas esse não tem que vir antes desse? Isso é uma boa discussão. Eticamente eu acho que sim, mas eu vejo um risco muito grande da gente discutir com o paciente objetivo de cuidado, sendo que alguém não está na mesma página da equipe. É sempre pensa aquela... Eu não concordo. E isso é o que a gente está pedindo para ter conflito e ter problema. Então, eu acho que na hora que você vai tomar uma decisão bioética, sentem junto, quebrem um pau, discutam, se matem dentro da sala, mas para a família tem que ser a mesma posição, senão é uma sacanagem. E aí, por último, você vai voltar para a relação médico-paciente, estabelecer o objetivo de cuidado e vai estar sempre próximo do paciente para ajudar ele, que vão ter demandas, a gente... O sentimento de luto, ele é presente tanto para o paciente, para a família, tem um modelo de interpretação de luto que a gente fala que é modelo dual, então paciente e família vão sempre estar assim, puta, mas será que não dá para fazer tal coisa? Aí você fala, não, lembra que a gente já conversou? É muito grave, né? A nossa parte é trazer eles de volta para o entendimento sem ser agressivos. E a gente também tem que tomar cuidado, que, né, às vezes quando a gente está falando isso, a família entende,
que o paciente está grave, que o paciente está morrendo, mas aí chega o familiar, o paciente chocado lá, mas ele está comendo? Aí você começa a explicar tudo de novo o que está acontecendo, mas ele sentia frio. Aí você de novo explica tudo o que está acontecendo. Aí vai chegar uma hora que a família fala, eu já entendi, doutor. Só não quero ficar falando que ele está morrendo. Às vezes é um método de fuga, tá, gente? Então tome cuidado para a gente não ficar massacrando as pessoas com notícia ruim. Apesar de ser o nosso objetivo ser verdadeiro, a gente também tem que evitar dano, inclusive na comunicação. E a gente é ruim nisso. Bom, gente, era o que eu tinha para falar. Espero que eu tenha deixado mais dúvidas do que solução. Era esse o objetivo. Perguntas? Eu não estou oferecendo igual. E a dúvida, a gente pode praticamente a gente sabia tudo. A nossa atitude seria pensando em beneficência, mas não estaria respeitando a autonomia dela. Sim. Teoricamente, para a autonomia dele. Mas é que aí vem umas questões outras. Você vai pensar, por exemplo, que o principal direito, isso na nossa Constituição e mesmo nos direitos humanos, é o direito à vida. Então, a vida é o valor máximo. Enquanto a gente puder preservar a vida, tem discussão outra. Imagina se você estivesse lidando com um suicida. A doença dele faz ele querer que ele morra. Você vai respeitar a autonomia? O contraponto que tem a favor de eutanásia é direito e não dever. Sim. Então, esse é o contraponto ético dessa... Sim. Aliás, assim, quando você for ver, tem um trabalho, acho que foi em 1 minuto, se não me engano, quando a gente vê dos pacientes que pediram autorização para eutanásia, 10% que comete. 4 a 10%. É a minoria escrachada. A questão da pessoa é muito mais o direito de intervir na hora que ela tiver com sofrimento insuportável. Não que ela vá de fato intervir. A discussão da eutanásia é uma discussão muito grande, gente. A gente vai ter uma aula só sobre eutanásia. Mas, sim, existe uma hierarquia entre os princípios. Tá? O Deschamps e o Deschamps e o Childers, eles falam que o primeiro é esse, depois esse, depois esse, depois esse. Eles colocam a hierarquia. Mas o direito à vida vem antes. Então, é uma coisa que não é cinza, não é preto e branco. É tons de cinza e é muito difícil tomar decisão. Por isso, assim, uma grande recomendação que eu falo para vocês, as grandes questões bioéticas sobre a eutanásia, suicídio assistido, tenham consigo mesmo antes de vocês terem, de fato, que tomar decisões. Porque no calor do momento, na hora que você estiver envolvido com o paciente, envolvido com família, a chance de você fazer uma coisa que depois você fala, puxa, por que eu fiz esse absurdo? É muito grande. Então, tenha claro para você seus valores, isso é um ato de filosofar, você vai pensar sobre essas questões, vai pensar de forma rasa. Eu acho isso certo porque está na lei. Eu acho isso errado, eu acho errado. Não, vai ler. Vai ver quem fala a favor, vai ver quem fala contra. Vai tentar entender a base filosófica, por que o cara é a favor, por que o cara é contra. São questões difíceis para você, na hora que você estiver tendo que tomar uma decisão, você está claro que os seus valores e o momento não atrapalhar a sua tomada de decisão. Eutanásia é uma das coisas que você tem que ter claro para você se você achar certo ou errado. No Brasil é crime, não estou recomendando ninguém a fazer. Mas
Eu acho que está tendo um movimento mundial para discutir isso, e acho que daqui a pouco, como sociedade médica, a gente vai ter que dar o que a gente acha. E para isso a gente tem que falar o que a gente acha e vai ser cada um coisa. Eu acho que nessa linha do que você falou, que aí talvez a autonomia nesse caso é justamente o que você falou, assim, de tentar aprofundar um pouco mais na decisão. Por que não ser intubado? Em que situação? Porque daí vem aquela questão de exercer a autonomia sabendo os potenciais ganhos e perdas daquela ação. De fato, o que a gente vê é muito raro, a gente vê uma autonomia clara, né? Para ter autonomia, ele tem que ter, entre outras coisas, real saber de fato o que vai acontecer e as consequências daquela decisão. E, além disso, isso tem que ser baseado nos valores dele. Assim, então, é um pouco complicado. Por isso que eu tenho uma aula só sobre autonomia, porque a avaliação de autonomia é uma coisa extremamente complicada. Tem vezes que você pega eu já peguei um paciente psiquiátrico que ele tinha um transtorno de personalidade, tá? Ele estava na UTI por síndrome coronariana sem supra. Ele era um time 4. Tá? Estava penduradinho pela DA dele. Era tronco de DA penduradinho. Então ele estava internado, tinha tomado o ataque do Plavix, na época de dar Plavix. Então eu tinha que esperar o tempo do Plavix para fazer a cirurgia. Tá? E aí ele estava na UTI, pega o plantão, vejo o CAT do cara, vejo aquele filhinho da DA, aí a enfermeira, doutor, ele quer ir no banheiro, estavam deixando. Eu falei, não vai. Sem esforço, nem a pau, não vai. E aí o cara ficou doido. O cara queria ir no banheiro, tava falando que eu estava tirando o direito dele de ir e vir, mexendo na autonomia dele. Aí, 1 hora conversando com o cara, falando quais os riscos dele, na hora do esforço evacuatório dele romper, dele morrer, em troco de DA, a gente não vai ter muito tempo de fazer muita coisa. Não sei o que, discutindo, mesmo assim quero ir embora. Aí eu ligo pro cardiologista, olha, ele quer ir embora. Você não quer vir conversar com o seu paciente? Aí ele, não, sai da entuba, a gente opera na segunda. Eu falei, tá, só que não. Liguei para a diretora clínica do hospital, nessas horas tem que escalonar, legal. Liguei para a diretora clínica do hospital, estamos tendo isso e isso. É um paciente um pouco mais complicado, tem outra transtorno de personalidade. A minha capacidade de avaliação de autonomia está prejudicada, não me sinto apto a. Bom, aí, decisão. Não, você não vai se dar entubar, graças a Deus. Liga para o psiquiatra, pede para o psiquiatra avaliar a autonomia dele, se de fato ele não tem risco iminente. Não tem risco iminente. Agora, não tem risco iminente, passou 24 horas. Posso nem falar que tem arritmia. Não é risco que passou. Tá, não tem risco iminente, chamamos o psiquiatra avaliou, não, a autonomia está preservada. O cara foi embora às 2 da manhã da UTI. Ele reinternou às 4. Eu expliquei para ele, falei os riscos, falei, pelo amor de Deus, se você voltar a sentir dor, volte para o hospital, você está tomando, não é a decisão que nós julgamos adequada para a sua doença está perigoso, não sei o quê. Dei por receita, atenolol, civastatina, fiz receita, essa história de não dar receita, boró, tá? Eu podia ser judicializado por ele ter ido embora e morrer em casa, poderia, como também poderia por ter deixado ele contra a autonomia dele no hospital. E tem que estar claro para vocês, na hora que vocês estão frente ao seu embate, que é certo na sua cabeça para seguir. A judicialização pode ter. A dúvida é se sua conduta por certo ou errada. Eu até acho justo. Só com judicialização, acho que a gente repensa um pouco mais do que a gente faz. E por isso você tem que se armar o máximo possível de informação para você saber a forma mais correta de você fazer. Não existe alta arrepio, alta revelia. Toda alta é um ato médico. Assim, ele saiu do hospital, todo mundo sabendo, infelizmente ninguém poderia intervir na autonomia do paciente.
Ele voltou. 2 horas depois tive que fazer a readmissão do mesmo cara. Bem, aí chama objeção de consciência. Tá? A sua autonomia não pode interferir a minha. Eu posso fazer o que a gente chama de objeção de consciência. Então, por exemplo, você fala, imaginando... Você vai falar assim, não, você tem que dar em base do paciente. Aí você... Não, objeção de consciência. Claro. Eu não sou obrigado a obedecer essa ordem. De maneira nenhuma. Quando eu liguei para ela, para ver se o vínculo médico-paciente dele era melhor que o meu. Não na tomada de decisão. Não na tomada de decisão. Mesmo para fazer as coisas, tá, gente? Por exemplo, extubação paliativa. Tem muita gente que não fica confortável em fazer extubação paliativa. Então, não tem por que você forçar uma fisioterapeuta a fazer. Quer fazer, a fisioterapeuta se sente desconfortável? Faça você. Pede para ela aspirar, porque talvez ela aspire melhor que você, e você tira tudo. Mas tem muitas vezes, tem muitas situações que eu acho que tirar a droga fica esquisito na minha cabeça. Eu vou ainda estar aqui até um momento, depois fazer um withdrawal esquisito. Para mim, tomar o withholding para mim é muito mais fácil. Apesar de, eticamente e judicialmente serem medidas iguais, é uma questão minha. Eu me sinto igual. Tem vezes que eu faço, tem vezes que eu não faço. É muito de momento. Mas para mim está claro que as duas condutas são iguais. Mas vocês têm que chegar na conclusão para vocês. Então, assim, a objeção de consciência existe. Como que a gente pode fazer? Idealmente, como médico, você tem que passar para alguém que cuide. Tá? A gente, como plantonista, é um pouco complicado. Porque às vezes a gente não tem para quem passar. E aí celeuma. Idealmente, se você tem objeção de consciência, por exemplo, sei lá, aborto. Tem uma paciente gestante, ela está uma pré-eclâmpsia gravíssima, com 20 semanas, ela está morrendo. E a decisão é tirar. Tem gente que se sente mal com isso. Então, o melhor que essa pessoa pode fazer, por objeção de consciência, sai do caso, passa para outra pessoa. Outra pessoa vai cuidar e vai fazer o que é certo e também o que é de acordo com os valores das pessoas. Né? Também não pode, a gente pode tomar cuidado com o paternalismo. Né? Só para fazer um contraponto à ética funcionalista, eu acho que para a gente, para médico, ela vai muito bem. Porque ela veio meio matemática. É assim, eu vou basear essa minha conduta no princípio da não maldicência. E aí você coloca. Mas ela, ao meu ver, ela tem, assim, a gente pode correr a ser muito superficial nesse tipo de decisão. Né? E aí eu acho que vem a ética dos valores que tem o professor Edmund Pellegrino dos Estados Unidos e que o Léo Pessino aqui no Brasil também falava bastante, né, de que talvez você pode até usar os princípios para a tomada de decisão, desde que a situação seja baseada e pautada em valores. Então, os textos que eu li do princípio baseado em valores são principalmente para a psiquiatria. Tá? Pouca coisa para a nossa área. Então eu acabei nem colocando, porque eu achei que ia dar uma celeuma muito grande. Mas acho que sim, talvez seja evolução. Não acho que isso aqui é o final, cara. Não tem nenhum modelo para o final. Que a gente vai mudar. Mas é que esse daqui é um modelo principalmente aceito, e é um modelo que quando você vai ver qualquer discussão bioética, que o CREMESP vai avaliar, aí ele começa a enumerar. Enumerando o princípio tal, princípio Y, baseado em tal. Então, assim, o principalismo é o que, no final, acaba sendo mais aceito. Eu gosto muito, sinceramente, eu gosto muito do casuístico. Tá? Pena que, em geral, ele tende a ser tardio.
Em geral, depois do problema é que você vai analisar. Mas eu acho que não, a gente não tá parado. Os valores são interessantes, mas eu só achei para conduta psiquiátrica mesmo, não achei conduta em outras áreas. Não sei se você achou, até gostaria. Eu não cheguei a ler o próprio texto do... Está traduzido, inclusive. Está traduzido o livro, se eu não me engano, foi o Optimed que traduziu. Baseado em valores de quem? Eu acho que é esse o nome do livro. Eu também não li o livro, só foi atrás do artigo. Mas eu acho que é interessante só a reflexão de que talvez as nossas condutas, a gente tem alguns valores são habilidades, né? Que a gente diariamente acaba treinando, né? Por exemplo, o valor da prudência. Então, se você é uma pessoa prudente, a tendência de você ter uma conduta eticamente adequada é maior. Então, faz sentido você exercer, você fortalecer o seu valor de prudência. Né? É mais essa parte mais reflexiva do que prática. Então, acho que o especialista é muito prático, mas na construção das nossas atitudes aí, eu acho que ele é mais teórico do que casuístico, mas de fato, como ele não é médico, né, como pensamento em valores, o porquê que você está tomando aquela decisão de valores, ele é o mais completo nessa linha. Mas é como você falou, a questão filosófica você vai pensar, você vai discutir, você vai ler, pensar o que você acha sobre, porque também não é... O de valores, eu acho que os valores são aprendidos, sim. Um grande exemplo, eu posso falar por mim, a minha evolução em relação a ficar próximo do Marcelo, cara um absurdo do pacífico, né? Que evita conflito, não levanta a voz, e eu era bem o oposto disso. Aliás, o Taniguchi cansou de responder reclamação minha quando eu era residente. Eu acho que vocês são bonzinhos perto de mim. Assim, só o fato de você ver o cara, aprender com o cara, é o exemplo, acaba trazendo para ver seus valores. É por isso que vale a pena passar por esse papo. Às vezes os valores para mim é uma celeuma ainda não digeri, não a ponto de passar. Mas alguém? Esse artigo aqui vale a pena, tá, gente? Um outro artigo que eu queria colocar para vocês darem uma olhada, que era uma análise de 22 estudos. Isso aí é uma análise antiga, da década de 60, sobre questões éticas de 22 estudos famosos. Assim. Você vê como realmente já fizemos absurdos. Já chegamos. Esse vale a pena, essa é prática. Bom, gente, os R3, vamos começar? Os R4 para reunião. Desculpa ter chegado atrasado hoje. Hoje a visita acabou super tarde, né? Tá meio corrido lá. Tá ruim para todo mundo. Vocês estão ouvindo?